Pronto, Marcos, agora você é um apresentador. Fala, pessoal. Bom dia. Problemas técnicos não acontecem apenas no Jornal Nacional. Vamos lá, pessoal. Bom dia. Bom, primeiro eu quero agradecer a todos vocês, pelo tempo dedicado em nosso webinar, cujo tema é bastante relevante, em nosso momento e realidade, que é o RPA. Bom, estou vendo aqui, que eu já conheço a grande maioria dos aqui presentes, mas para os que ainda não me conhecem, o meu nome é Marcos Gregório, eu sou o CEO da Marking Breeds Technology aqui para a região da América Latina. Bom, a Marking Breeds, também conhecida como MBRTI, é uma empresa de origem americana, em plena expansão na região Latam. Bom, a nossa empresa possui várias unidades de negócios, voltadas a consultoria especializada, aplicações, ITO, soluções e redução de TCO. Somos integradores de soluções e distribuidores de tecnologias disruptivas, algumas delas com representação exclusiva aqui para a Latin América. Bom, retomando ao foco do webinar, é a adoção de um programa de automação de ponta que permite que sua empresa se adapte em tempo hábil às mudanças e necessidades do mercado, aprimorando constantemente seus próprios processos, reduzindo o tempo de execução de tarefas repetitivas, dentre outros. E para falar com mais propriedade sobre este tema, eu apresento o nosso palestrante e nosso diretor de operações, Anderson Dalbó. Ele é especialista em transformação digital, também certificado pela LGPD, pela ENAP. Bom, Dalbó, agora é contigo. Olá, pessoal, bom dia a todos. Obrigado por estar participando do nosso webinar. Espero que aí os próximos 40 minutos sejam muito produtivos para vocês. A ideia é a gente falar um pouquinho sobre as estratégias de uso do RPA, com foco em ganho de produtividade, e no final a gente abrir para discussão. Esse webinar tem uma característica e nós tivemos uma motivação muito específica para fazê-lo. Na verdade, este webinar, ele é diferente de tudo aquilo que você encontra sobre RPA hoje em YouTube, em material de divulgação, em vídeos na internet. A grande maioria do material que você encontra está focado no uso das ferramentas para criar os robôs. Então, você tem muita apresentação, muito tutorial de como fazer isso. Só que nós, conversando com diversas empresas, principalmente empresas de porte médio e grande, encontramos uma dificuldade muito grande dos gestores de TI em definir uma estratégia para a adoção do RPA na sua organização. E isso nos motivou a montar esse webinar e um conjunto de 9 artigos que foram publicados aí nas últimas semanas, desde o início do ano, no LinkedIn, que tratam exatamente dos temas que a gente vai buscar aqui. O que a gente quer com esse webinar? Que vocês tenham instrumentos na mão para tomar decisões de como implementar o RPA na sua empresa, de como ter uma estratégia para buscar esses resultados. E isso pode variar, não existe uma fórmula única para todas as empresas. Então, o que a gente busca aqui é conceituar um pouquinho do RPA e avançar em relação aos principais tópicos que precisam ser tratados e desfocar um pouquinho daquilo que a grande maioria tem se preocupado, que é com a ferramenta que vai usar e a criação do robô propriamente dito. Isso faz parte de um processo, mas ele precisa ser entendido como um todo. Então, esse é o objetivo do nosso webinar. Eu não vou entrar na ferramenta, eu não vou ensinar a construir robôs, mas a gente vai discutir muito de como usá-los e como ter o melhor resultado com essa tecnologia. Para fazer isso, nós vamos percorrer aí 10 passos, e basicamente a gente vai estar falando aí sobre a conceituação do que é automação, como fazer essa automação com RPA, como o RPA pode ajudar na prática, em alguns exemplos de utilização efetiva que você pode ter. Depois, um ponto muito importante que é como escolher os processos a serem automatizados. Eu vou automatizar tudo, não vou automatizar nada, eu vou automatizar o quê? Depois falar um pouquinho que é hora de automação, o porquê a pandemia, porquê o Covid-19 nos empurrou fortemente para esse segmento. Depois a gente vai falar aí de 8 passos para essa jornada de automação, a gente vai trazer um pouquinho aí de visão de fabricante, um pouquinho da visão de Gartner sobre essa jornada que as empresas vão ter.
Por último, a gente mostra lá como é que a automação de ponta a ponta pode impactar o seu negócio. Então, tem que ser um objetivo de longo prazo. A gente fala um pouquinho da metodologia para fazer essa implementação. A gente vai discutir um pouquinho aí como nós da MBRTI podemos apoiá-lo com diferentes tipos de serviço e abordagens dentro dessas estratégias. E nós vamos falar sobre um caso de sucesso de aplicação de RPA com notas fiscais e faturas. Então, entendemos que com esses 10 tópicos aí, estamos cobrindo de uma forma bastante abrangente os elementos que precisam ser levados em conta para que efetivamente a sua organização possa ter uma estratégia para implementação de RPA e que seja uma estratégia de sucesso. Então vamos começar lá falando um pouquinho sobre como alavancar produtividade. E aí, quando a gente fala em produtividade, a gente pensa sempre na indústria, vamos buscar um pouquinho os conceitos lá de trás. Há muito tempo atrás, a gente ouvia falar lá da indústria, a Volkswagen produz 12 Fuscas por dia, a GM produziu 17 Chevetes por dia. Então, o conceito de produtividade está muito ligado ao throughput que você tem, a saída que o teu sistema gera por um determinado intervalo de tempo ou por um determinado volume de recursos que você aplica. Os processos em si envolvem pessoas, envolvem os sistemas, no caso das fábricas, os sistemas produtivos, e os equipamentos que você utiliza para fazer isso. Então, voltando lá na indústria automobilística, cada vez mais a indústria foi se aperfeiçoando em termos do seu processo produtivo, da sua linha de montagem, da otimização de tempos, da otimização do uso de pessoas, até que se chegou quase que um limite naquilo que as pessoas eram capazes de produzir no intervalo de tempo. E aí se optou por ter sistemas pré-fabricados. Então, se a gente for numa linha de montagem de um automóvel hoje, qualquer que seja, você vai ver grandes sistemas sendo juntados ou unidos na linha de produção. Então, você vai ver um painel sendo colocado diretamente já com todos os instrumentos, toda a fiação pronta dentro do carro. Você vê uma roda já entrando 100% montada, um componente de suspensão com todos os seus elementos previamente montados sendo colocado lá. Então, você tem sistemas que se unem para compor o teu automóvel. E isso aumentou a produtividade. Eu estou fazendo um volume muito maior de carros por dia ou por hora, com provavelmente um volume de pessoas menor. E essa automação evoluiu para os robôs. Antes você tinha os automóveis sendo pintados lá manualmente por 3 ou 4 pessoas na linha de montagem. Hoje você tem os robôs atuando diretamente para fazer a pintura, a montagem de sistemas como, por exemplo, painel, banco, rodas. Você tem robôs trabalhando para fazer toda a soldagem da estrutura e assim por diante. Então você consegue hoje, se pensar em produtividade, a indústria automobilística alavancou fortemente a produtividade, melhorando os seus sistemas, melhorando as pessoas, capacitando as pessoas que atuam na linha de montagem e usando equipamentos, alguns deles mais recentemente robotizados, para fazer isso. Então a gente tem um exemplo de como alavancar produtividade. Só que nos escritórios, nas áreas administrativas, nas áreas de atendimento, eu continuo fazendo como eu fazia antigamente. Eu tenho pessoas operando os sistemas, eu tenho pessoas executando as tarefas, eu tenho pessoas interagindo com os diferentes equipamentos ou meios para gerar os meus resultados. E aí eu tenho um volume grande de atividades e processos que são repetitivos, eu tenho algumas atividades que são esporádicas, mas podem consumir muito tempo. Em geral, todos os processos consomem tempo e recursos, uns mais, outros menos. Então, se eu pensar, por exemplo, na entrada de notas fiscais, imagine uma empresa que tenha lá uma entrada de 50, 60 notas fiscais por dia, notas fiscais fatura. Eu preciso conferir se existe um pedido associado, eu preciso conferir se existe um provisionamento na área financeira, eu preciso programar um pagamento no banco. Então, eu tenho alguém operando
lá, ele é capaz de dar a entrada de um volume de notas fiscais por dia ou por hora e opera com diferentes sistemas ou diferentes equipamentos para fazer isso. Então, nos meus processos, eu tenho exatamente as mesmas características que eu tinha lá atrás, ou no exemplo que eu dei na linha de montagem de automóveis, certo? E a execução desses processos é suscetível a erro. Eu posso ter um problema. Eu tenho análises, eu tenho lançamentos manuais, eu tenho digitação, eu tenho consultas em diferentes sistemas e eu tenho hoje uma vulnerabilidade na execução de alguns processos manuais devido a processamento errado. Em paralelo, eu tenho um custo de execução. Quanto mais recurso humano eu utilizo para executar essas tarefas, quanto menor a minha produtividade, mais recursos eu preciso, e isso gera custos para a minha operação. E exigem, em geral, disponibilidade de pessoal. Então, muitas vezes, você tem dificuldade dentro das empresas, principalmente com os processos sazonais. Você tem momentos em que você tem lá processos esporádicos que consomem recursos e tem momentos que não consomem. E aí gera uma atividade a mais para o gestor, que é trabalhar a distribuição dessas tarefas na equipe para manter toda a equipe sempre ocupada. Então, essas são algumas características onde a gente ainda tem problemas. O que a gente busca com o aumento de produtividade? Com automação. A gente busca o aumento de produtividade, a gente busca a redução desses erros devido à execução de tarefas repetitivas, melhora de atendimento ao usuário final, então ter um tempo de resposta melhor para as solicitações que você recebe dos seus parceiros e dos seus clientes nas suas centrais de atendimento. A gente procura ter uma economia de tempo e, consequentemente, uma redução de custos para essa execução de processos. E a possibilidade de realocação de recursos humanos em atividades mais nobres e rentáveis para a organização. Atividades que efetivamente não possam ser automatizadas. Então, você tornar cada vez mais a sua equipe numa equipe de analistas, numa equipe de pessoas que são capazes de propor melhorias, de propor evolução de novas maneiras de fazer negócio, de aumentar a quantidade de negócios feitos, é isso que se busca com a liberação das pessoas, principalmente dos recursos humanos, das atividades repetitivas. Então, nesse paralelo aí entre a indústria automobilística e as nossas atividades, que a gente costuma chamar de back-office aí na nossa organização, a gente tem muita possibilidade de melhoria com a adoção de robôs. Então, o que a gente usa para fazer isso? Basicamente, hoje a gente tem algumas tecnologias que muitas vezes são usadas em conjunto para fazer isso. Então, o mais comum é o RPA, o Robotic Process Automation, que é um conjunto de ferramentas que permite que você crie robôs a partir da execução de algumas tarefas. Então, é quase como um gravador de telas e teclado e mouse que vai ser capaz de gravar a sequência que você executa e vai executar essa sequência inúmeras vezes com uma variação de dados. Então, por exemplo, eu posso criar um robô via RPA para entrar no site de uma operadora de energia elétrica, consultar a minha fatura de energia, pegar os dados e entrar no meu ERP e fazer o lançamento no contas a pagar daquela fatura. Então, é um exemplo de um robô que eu posso construir. Ele vai estar se comportando exatamente como fosse um humano, operando o computador, entrando no site da operadora de energia elétrica, entrando no ERP, eventualmente entrando no site no banco, segundo uma certa sequência, capturando informações e lançando essas informações em outros sistemas. Então, a grosso modo, o RPA é um ferramental que está disponível por diversos fornecedores no mercado hoje, que te permite interagir em diferentes sistemas e gravar ou programar isso de forma automática.
Ah, mas eu tenho isso diretamente no meu sistema. Ok, você pode criar integrações, você pode gerar aplicações, ou você pode programar isso nas suas aplicações para fazer. Então, o RPA é uma alternativa que você pode ter. E eu vou explorar um pouquinho mais para frente o porquê o RPA é tão importante. Basicamente, é flexibilidade. Aí, as ferramentas de RPA têm evoluído ao longo do tempo, você tem melhorado as suas características, as suas funcionalidades, e a grande maioria das ferramentas hoje englobam outras tecnologias, como inteligência artificial, machine learning e OCR. Então, são algumas tecnologias complementares que o RPA pode utilizar para melhorar o entendimento. Então, por exemplo, se eu vou ler uma fatura impressa, eu posso digitalizar aquele documento. Por uma ferramenta de OCR, eu vou reconhecer daquela imagem quais são os caracteres dos conteúdos e eu vou extrair esses conteúdos em campos que eu vou alimentar em outros sistemas. Então, eu peguei aquilo que era imagem e transformei em caracteres, palavras, frases que eu vou poder utilizar. Valores, número de pedido, endereço, enfim, diferentes informações, nome do fornecedor, que eu posso extrair por OCR para gerar um lançamento, por exemplo, certo? Em inteligência artificial, eu posso ter mecanismos diversos lá que me permitem tomar decisões a partir dos dados. E machine learning, que me permite aí, a partir de movimentos repetitivos, interpretar qual o melhor caminho para execução. Então, eu tenho aí algumas ferramentas que estão, em geral, dentro de ferramentas de RPA, que você vai utilizar para fazer essa automatização. E aí, os benefícios que a gente tem com o uso desse ferramental para RPA é a maior velocidade na execução dos processos. Então, no momento que eu automatizo, eu estou fazendo a mesma coisa que a Volkswagen, a GM fizeram quando adotaram robôs lá na sua linha de produção. Eu estou conseguindo ter um throughput muito maior por intervalo de tempo. E eu consigo ter uma confiabilidade e uma precisão na execução muito maior. Então, por exemplo, lá na linha de produção de automóveis, a solda automática é muito mais precisa do que a solda feita manualmente por uma pessoa. E isso é maior confiabilidade, é maior precisão. Com o robô no back-office, eu vou ter basicamente as mesmas coisas, confiabilidade e precisão, e eu vou ter a possibilidade desse robô trabalhando para mim 24/7. Então, eu vou conseguir antecipar algumas coisas que, eventualmente, eu dependeria de uma pessoa estar interagindo, talvez em horário comercial, ok? Então, isso vale muito, principalmente para centrais de atendimento e para a área financeira, que consegue ter a informação o mais rápido possível para poder analisar, tomar decisões. Então, esse é o conceito do alavancar a produtividade, pessoal. Eu busquei o exemplo lá da linha de produção e trouxe aqui para o back-office como a gente pode automatizar processos com robôs para que a gente ganhe essa produtividade. Avançando um pouquinho, vamos falar um pouquinho de como é que eu consigo fazer isso com o RPA. Então, primeiro, o que é o RPA? Então, basicamente, eles emulam o que eu estaria fazendo no teclado, no mouse e acompanhando na tela, e eu posso acessar diferentes sistemas para executar um processo de negócio. Esses sistemas podem ser utilizados, ou esses robôs podem ser utilizados por uma variedade grande de tarefas repetitivas, e toda vez que você identifica um padrão de operação, você consegue criar um robô para fazer essa execução e interagir com diferentes sistemas. Então, coletar dados lá no meu RP, entrar no site do banco, gerar um e-mail, copiar todos os dados para uma planilha, carregar, fazer uma análise em cima disso, gerar um conjunto de gráficos, montar uma apresentação. Todas essas atividades que você faria interagindo no teclado, nos diferentes sistemas da sua empresa, você pode automatizar com o robô. Essas ferramentas, além dessa automatização, ela traz uma série de facilidades, de funcionalidades que você pode agregar na execução.
Então, por exemplo, hoje você tem nas ferramentas de RPA facilidades para mapear o seu processo. Então, não só gravar as execuções, mas também fazer um mapa, um fluxograma de como os seus processos são executados. E aí você, num fluxograma, pode incluir pontos de decisão, você pode incluir variáveis, você pode incluir, eventualmente, uma interação com o usuário, quando você tem um robô que não trabalha sozinho, mas trabalha de forma assistida por um usuário. Então, existem várias ferramentas aí para você mapear os seus processos. Aí você tem um ambiente de desenvolvimento para esses robôs, onde você vai ter lá acesso a todas as funcionalidades e vai poder construir passo a passo esse robô, vai poder testar esse robô, vai poder validar, vai poder acompanhar a execução, vai poder ter os logs de erros. Então, nesses ambientes de teste e de treinamento do robô. Muitas vezes o robô precisa ser treinado para poder executar. O treinamento, em geral, é feito pela execução de vários processos feitos aí ou num ambiente de desenvolvimento, para que você possa efetivamente ter uma acuracidade maior na sua execução. Principalmente robôs que usam os mecanismos de inteligência artificial, ou OCR, onde eu preciso capturar informações. Isso facilita muito, esse treinamento do robô é importante. E por último, você precisa ter ferramentas para gerenciamento da sua execução, que vão monitorar a execução, vão gerar logs do que ocorreu e vão efetivamente ter uma governança dessa força de trabalho virtual que você está criando dentro da sua empresa. Então, hoje, nas ferramentas de RPA, você acaba tendo um conjunto de funcionalidades que varia aí do fabricante da ferramenta de um para outro, mas que, em geral, estão agrupadas nesses 4 grandes blocos. A fase de mapeamento, a fase de construção, a fase de testes e a fase de execução propriamente dito e o monitoramento da sua utilização. Então, nesse slide, basicamente, eu estou mostrando o que é o RPA, como ele funciona e quais os benefícios que ele está gerando dentro das ferramentas. Eu vou abrir para perguntas no chat no final, ok, pessoal? Vou avançando. Então, como o RPA pode ajudar na prática? Então, eu já dei alguns exemplos, mas aqui a gente abriu um pouquinho o leque, separando por áreas dentro daquilo que a gente chama de back-office. Então, no financeiro, sem dúvida, existem muitas tarefas repetitivas. Você tem, principalmente no financeiro e no fiscal, um conjunto de processos que são executados diariamente, e tem os conjuntos que são em dias específicos do mês, e tem atividades que precisam ser feitas constantemente ou continuamente. Então, download de contas, notas fiscais e arquivos bancários, toda vez que você precisa entrar em sistemas de terceiros para fazer essa baixa, quer seja no sistema da prefeitura, da Cefaz, no banco, ou eventualmente aí em algum sistema interno seu, como um ERP ou um sistema administrativo, você consegue automatizar de alguma forma. Extração de dados de documentos de pagamentos, então, principalmente naqueles documentos que você recebe impressos, então, faturas de consumo, boletos para pagamento ou pagamento de impostos, você consegue automatizar. Lançamento e validação de documentos no RP. Então, muitas vezes, você precisa fazer o acesso a diferentes telas do seu RP para fazer uma validação. Eu preciso entrar numa transação A para fazer uma consulta no pedido. Eu preciso entrar numa transação B para lançar um contas a pagar. Eventualmente, desde que seja conferido o documento, que os valores bateram, eu posso fazer o lançamento. Então, você poderia automatizar esse processo acessando diferentes transações no seu sistema. Reconciliação de arquivos bancários, então, é o famoso tica-tica que a gente fala, que muitas vezes você baixou um arquivo, baixou o extrato do banco, baixou o seu contas a pagar do dia, e você vai fazer o tica-tica para ver se tudo está ok, e vai atuar
naquilo que gerou inconsistência. Então, essa é uma outra aplicação de RPA, tratar tudo aquilo que está ok e gerar as evidências de inconsistência para que um analista entre e atue, tome a decisão do que fazer, complete as informações, trate as inconsistências e gere o segmento do processo. Então, deixar os analistas para tratar aquilo que são as exceções e aquilo que é o bulk, aquilo que é a operação que ocorre no dia a dia, o robô trata diretamente. No fiscal lá, emissão de guias de recolhimento, que você tem que fazer em sites de órgãos, pagamento de tributos, cálculo de multas e juros, extração de relatórios em geral que você precisa fazer para bater informação. Tudo isso você conseguiria automatizar com o RPA. No departamento pessoal, você tem várias atividades. Lá no recrutamento e seleção, a extração de informações a partir de currículos de candidatos e alimentação de sistemas. Então, você precisa lá percorrer, buscar algumas palavras-chave nos currículos, você precisa buscar funções, você precisa buscar os dados pessoais no currículo, que é um documento não estruturado, é um documento não formatado, não tem um padrão de ser todos iguais, mas que às vezes consome muito tempo dos analistas. Então, hoje, você pode construir robôs para isso, ou você tem ferramentas que já têm isso robotizado. Você carregou o arquivo em Word ou em PDF, ele é capaz de extrair e preencher uma base de dados sua a partir disso. E aí o trabalho do recrutador é buscar nesta base as informações que ele está procurando, quer seja skills do candidato, quer seja antigos cargos, quer seja por empresa, quer seja por ferramenta que ele domine ou certificação que ele tenha. Então, no recrutamento e seleção, aquela tarefa maçante do analista de ficar lendo o currículo, verificando, separando, fazendo triagem, eventualmente você pode estar automatizando com robôs. Atualizações rotineiras de folha de pagamento, então é comum você ter checagem de informações, análises para ver se o lançamento está completo, entrar em diferentes transações, integrar sistemas, buscar de um sistema e lançar em outro, você consegue automatizar aí. Inclusive, é muito comum em RPA você ler um arquivo que foi extraído numa planilha, no Excel, por exemplo, e lendo, percorrendo o Excel e lançando essas informações de forma de transação num sistema de RH ou num RP propriamente dito. Checklist de documentos periódicos, então aquele mecanismo de ficar varrendo a sua base, encontrando aquilo que está vencido e gerando um e-mail de notificação, pedindo o documento complementar para o funcionário, analisando os e-mails que você recebe de retorno e alimentando as suas bases. Então tudo isso você consegue automatizar. E os processos de despesas e reembolso, que em geral envolve também lançamento no contas a pagar, análise de informações, checagem muitas vezes de valores se estão corretos, então o reembolso de despesas de pessoal é uma coisa que você consegue automatizar também. Aí rotinas diversas, preenchimento de planilhas, digitação de dados, download de documentos, consultas em sites públicos ou de ambiente de crédito, né? Por exemplo, quem trabalha com vendas e faz checagem de crédito em Serasa ou outros órgãos, Boa Vista, por exemplo, você pode criar um mecanismo para entrar no site, coletar as informações e retornar só a situação final para você. Conferência de relatórios, monitoramento de eventos, e a gente poderia listar uns 100 números. E se eu for para processos específicos, eu tenho lá um acompanhamento da produção da minha fábrica. Eu tenho lá uma série de ferramentas, de dados que eu coleto na produção e eu preciso alimentar nos meus sistemas para gerar gráficos, para gerar as informações e poder fazer as análises. Então, se eu tenho um laboratório na minha empresa, coleta de análises e tabulação disso também para fazer gráficos, enfim, podem surgir aí inúmeras aplicações de coisas que você estaria fazendo. E muitas vezes as interfaces entre sistemas. Então a empresa tem diferentes sistemas e para mim executar um processo de negócio, eu preciso atuar nos diferentes sistemas, coletar informações num, alimentar no outro,
gerar inconsistências, gerar relatórios. Então, você tem hoje, via RPA, acesso aos principais sistemas aí de mercado e consegue interfacear com eles, criar robôs que conseguem conversar entre eles e fazer a troca de informações. E aí, isso é uma coisa que consome muito tempo. Muitas vezes, desenvolver uma integração é muito caro para a empresa, então todo mundo que implementou um RP sabe como funciona lá na sua empresa, você implementa para aquelas funções que são mais críticas, e aí você fica com uma série de processos manuais que precisam ser executados no dia a dia. Você pode usar o RPA para fazer isso. Poderia fazer uma integração via API ou via web service? Sem dúvida, poderia. Em geral, um desenvolvimento é mais caro e mais demorado para implementar. Então, o RPA hoje se apresenta como uma alternativa de baixo custo para você automatizar ou integrar sistemas ou integrar processos de negócio. Então, efetivamente, sempre você vai encontrar outras formas de fazer essa integração, de fazer a troca de informações, mas talvez por RPA seja uma alternativa mais barata e rápida de implementar. Então, o que a gente procura ter aí com o RPA é uma redução do custo total da operação da sua empresa, com um aumento de produtividade, que a gente falou lá no início. Então, você pode ter ganhos aí muito significativos. É comum, quando a gente elenca processos a serem automatizados e prioriza isso por retorno que você vai ter produtividades que chegam a 80%, 90% em cima de alguns processos específicos. Redução de risco ou de erro, principalmente para aqueles processos que são repetitivos e maçantes. O ser humano perde concentração, o ser humano não tem boa performance nesse tipo de operação, e o robô é justamente o seu complemento, é o oposto. Se é um processo repetitivo, ele vai executar com 100% de precisão, com 0% de erro. Então, ele é um bom complemento. A escalabilidade que você pode ter nesses processos, você pode ter robôs atuando em diferentes horários, você pode ter uma força de trabalho virtual, você pode incluir ferramentas que ajudam na tomada de decisão. Em geral, você tem um ROI bastante curto e produtivo, então você consegue que o robô se pague num período muito curto. Ele, em geral, não é um desenvolvimento muito complexo e caro, então você acaba tendo um retorno mais rápido. Ele dá flexibilidade para o seu negócio, e aqui é um ponto importante que eu queria destacar para vocês, que eu falei que eu ia falar lá no primeiro slide. Hoje, as empresas têm você precisa se adaptar, se transformar muito rapidamente para atender novos requisitos de negócio. Então, como eu falei, você pode criar uma automação, você pode melhorar um processo, você pode automatizar um processo via desenvolvimento em cima das APIs, dos sistemas, em cima de web services. Mas muitas vezes isso toma muito tempo, isso leva um tempo grande de implementação e envolve um investimento grande. E as necessidades de transformação do negócio, principalmente quando a gente fala em transformação digital, são muito imediatas, precisam ser muito rápidas. Eu preciso ter muita flexibilidade. Então, o RPA pode te ajudar muito nisso, de pegar as melhores funções de cada sistema que você já tem e automatizar via a construção de robôs para unir as diferentes atividades que você executa em diferentes sistemas. Então, essa flexibilidade e a agilidade que você dá na execução, na construção do RPA, pode ser significativa no teu processo de transformação digital, com baixo investimento. Então, isso efetivamente é muito importante no RPA. E aí, a gente passa por um tema que é como escolher os processos a serem automatizados. Isso é muito crítico para você. Então, a gente montou esse fluxozinho e a gente começa aqui pelo entendimento do processo, o entendimento da atividade que você vai robotizar ou não. Então, a primeira coisa é verificar se ela é uma tarefa repetitiva, se você tem uma redundância, se você executa aquela tarefa muitas vezes e se aquela tarefa consome um esforço humano
grande. Se aquela tarefa tem regras claras e bem definidas, e se aquela tarefa depende ou não de decisão. Se eu dependo de decisão humana, talvez não seja uma tarefa a ser robotizada. Então, você pode ter decisões, você pode ter condições a serem tratadas, mas essas condições precisam ser muito bem estruturadas. Se elas não são estruturadas, se é uma análise contingencial, você não consegue fazer. Então, esse é o primeiro aspecto. Então, se você tem uma tarefa repetitiva, consome grandes esforços humanos, tem uma regra a ser seguida e tem pouco ou nenhum fator de decisão a ser tomado, efetivamente você tem um processo candidato a ser automatizado com o RPA. E aí, antes de fazer a implementação, vale checar o contexto desse processo. Se é um processo que constantemente sofre mudanças nas regras, nas características de execução, você vai ter que ficar constantemente alterando o seu robô. Então, isso pode gerar um custo constante, pode ser que inviabilize a sua automatização. Se é um processo que tem poucas mudanças, se é um processo constante, aí você só vai precisar suportar e gerenciar a sua execução, aí é um candidato mais forte à automação. Em relação ao volume, se é um processo que consome esforço humano, ele é repetitivo, mas ele tem baixo volume, talvez não justifique o custo de investir na construção de um robô para fazer isso. Se ele tem volumes médios ou altos, provavelmente ele vai gerar um ROI mais rápido, e aí ele é um candidato mais forte à automatização. E por último, em relação à padronização. Se você tem dados que têm uma formatação de entrada, se você tem uma constância na operação, se você tem a documentação desses processos, dessas regras de negócio que você tratou aqui, ele é um candidato maior à automatização. Se você tem um processo que ele é vago, que você não tem documentação de como ele é executado, se você não tem todas as possibilidades de exceção, você provavelmente vai ter um processo de automatização mais moroso, você vai ter muitas falhas de execução. Então, se ele não é muito padronizado, se ele não é muito estruturado, você vai ter um trabalho maior de implementar. Então, esse desenho aqui, a gente entende que funciona como uma árvore de decisão para você definir o que vai ser automatizado ou não. Primeiro, no entendimento do processo e depois na checagem desses elementos principais aqui para garantir que o investimento que você vai fazer em robotização vai gerar resultados. Espero que possa ser útil para vocês utilizar isso no dia a dia aí na sua organização. Bom, depois é a questão de hora de automação. É uma afirmação e a gente vai discutir o porquê e como. Então, o que se viu aí? Com a pandemia que começou no ano passado, as empresas precisaram se transformar. Então, a gente viu uma série de coisas mudando rapidamente aí no mercado. A gente viu uma migração do comércio, das pessoas comprando no comércio de rua para o e-commerce. Era um movimento que já estava ocorrendo, mas que foi acelerado significativamente na época da pandemia. A gente tinha já empresas adotando lá o trabalho remoto, o home office, e a gente viu muitas empresas indo fortemente para o home office devido ao Covid. E a gente teve diversas outras mudanças que as empresas precisaram aplicar para se adaptar a essa nova fase. Então, basicamente, os processos de transformação digital foram acelerados. O que significa esses processos de transformação digital? Significa em ter uma agilidade e adaptabilidade para respostas a essas crises. Então, como eu falei agora há pouco, automatizar os processos, integrar as informações de uma forma mais objetiva e rápida passou a ser uma necessidade. Você ter lá uma maior resiliência do seu negócio, de sobreviver aí em qualquer condição e ter continuidade na execução dos processos
independente das situações ou do ambiente que você esteja. Então, isso foi uma característica e com o RPA você consegue facilmente conseguir isso. E por último, você precisa aí ter uma liderança que abrace esse processo de transformação digital efetivamente e aí patrocine tanto as pessoas quanto as iniciativas de implementar essas automações. Então, com a aceleração da transformação digital, focando nesses 3 grandes aspectos, a gente teve aí o RPA como uma alternativa se apresentando para fazer essas automações, certo? E aí as empresas que estão aí apegadas aos seus sistemas tradicionais de fazer negócio têm uma dificuldade maior de fazer essa adaptação, eles exigem tempos maiores, eles não têm tanta facilidade para continuidade e as lideranças estão muito apegadas à execução do que aos benefícios que o processo executa. Então, os sistemas legados, principalmente aí, representam, às vezes, uma dificuldade muito grande para você ter essa aceleração da transformação digital. Eu tenho meu ERP, eu preciso executar aqui tarefa por tarefa. Eu tenho um sistema mainframe na minha empresa em que a automação, a integração com ele é muito complicada. Tudo isso você consegue superar com o RPA, porque você consegue fazer o RPA amarrar as pontas, como eu falei, fazer as integrações, mudar, criar um novo processo, alterar a forma como um processo está sendo executado, fazer com que um meio externo numa página web consiga rapidamente interagir com o sistema legado. Então, tudo isso você consegue fazer com que os seus sistemas legados tenham facilidade a atender a essa transformação digital. E, por último, o RPA como um elemento crítico na mudança de processos, na melhoria de processos, na agilidade da implementação de processos. Então, o RPA efetivamente consegue entregar isso rapidamente. Bom, aí a gente tem uma jornada para adaptação para ida para o RPA. E aqui entra um pouquinho aquilo que eu falei no começo lá da apresentação, que cada empresa tem buscado aí fazer o uso do RPA de uma forma diferente. Os grandes fornecedores de RPA vendem o RPA como uma ferramenta de usuário final. Então, uma ferramenta onde o próprio dono do negócio poderia criar o seu robô. É verdade, mas é verdade até um certo limite, até um nível de complexidade. Então, você tem hoje diferentes abordagens para tratar RPA. Você tem o RPA sendo tratado por key users nas áreas de negócio, você tem o RPA sendo tratado como uma alternativa de desenvolvimento na área de TI, você tem o RPA como uma iniciativa pessoal de algum usuário mais dado ao uso de tecnologia dentro de um departamento. Então, as estratégias que você pode ter são muito distintas. Mas tem aí os 8 passos principais que todos deveriam ter. Isso foi um pouquinho trazido de um documento do Gartner e é usado por um dos fabricantes de RPA, que é a UiPath, que usa esses 8 tópicos. Então, a primeira coisa é comece agora, faça logo, tá certo? Então, o RPA é uma realidade, você precisa ter uma iniciativa, você precisa buscar, você precisa divulgar isso dentro da sua organização, buscando aqueles usuários que são usuários mais afetos à tecnologia, usuários que possam ser lá o seu camisa 10 dentro dos departamentos para trazer essas tecnologias, para adotar isso e mostrar resultados. Eu preciso ter um trabalho de convencimento das equipes que o RPA vem para ajudar, ele vem para facilitar. Então, eu preciso ter cases de sucesso dentro da minha organização, dentro dos departamentos, para que as pessoas comecem a pensar na automatização. Poxa, se o meu vizinho aqui automatizou o processo dele e ele é muito mais produtivo hoje,
quais são as possibilidades que eu tenho de automação dos meus processos. Então, começar a adotar com iniciativas muito simples, com ganhos muito rápidos, com automação de uma digitação, com automação de extração para geração de um relatório, com automação da geração de um e-mail e notificação para alguns colaboradores. Qualquer iniciativa dessa que me gere um ganho rápido é um troféu que eu posso usar para outros, para conquistar outros adeptos, conquistar outros patrocinadores. Então, comece pequeno e fale rápido. E aí, começando a usar, você vai ver o que funciona e o que não funciona. Se você tiver estruturado, se você já conhece lá como priorizar os processos, se você já tem uma metodologia para adoção de RPA, isso vai ser mais fácil, menos dolorido. Se você não tem, você vai ter algumas lições aprendidas nesse processo. Então, tenha lá os key users, que a gente chama, que são as pessoas que são capazes de automatizar os seus processos de negócio. A gente estava conversando semana passada com uma grande empresa de cosmético e eles estavam falando, em menos de um mês e meio que eles deram um treinamento para key users dentro dos departamentos, você tem lá já 2 ou 3 casos de robôs que foram construídos com a ferramenta por usuários finais para serem implementados. E o quarto passo aqui é conquistar esses funcionários. Como eu falei, ter o camisa 10 dentro de cada departamento vai fazer com que ele motive outros da equipe a também adotar a tecnologia, adotar as ferramentas, e isso vai gerar os benefícios mais rápidos. Treine o maior número de pessoas possíveis, tanto dentro da sua equipe de TI para suportar as áreas usuários, quanto as áreas usuárias, esses usuários iniciais e a replicação para os demais, para que a empresa possa passar a pensar de forma automatizada. Isso vai fazer com que o número de automações cresça muito. Por último, não configure e esqueça. Não imagine que colocar um robô para funcionar, você vai poder esquecer dele. As ferramentas mudam as suas características, você tem novas versões, os sites na web mudam o layout, o site do banco acrescentam funcionalidades, criam campos novos, exigem novas verificações e os seus robôs precisam ser treinados ou adaptados para essas novas características cada vez que eles mudam. Então, você precisa sim uma governança dos seus robôs e você precisa estar acompanhando a evolução sempre. E aí o papel de TI, principalmente quando a gente fala na governança desse ambiente, com esses robôs, dessa força virtual, passa a ter um papel muito importante. Então, aproximar o TI das áreas de negócio, suportar as áreas de negócio na construção e na implementação desses robôs em produção e monitorando a sua execução depois em questão dos aspectos técnicos é muito importante. E aí vão surgir outras questões, como a questão de segurança, enfim, coisas da governança que você precisa ter, porque é mais uma ferramenta que você vai usar nas suas estratégias. E aí, principalmente, entenda o que os clientes querem de vocês, tanto os clientes internos e os externos. Muitas vezes a gente automatiza processo pensando em como ele facilita para a gente. Mas isso é realmente o que o nosso cliente final precisa? Eu estou respondendo rapidamente na minha central de atendimento para o cliente? Eu estou efetivamente dando o retorno para os meus colaboradores que eles esperam, na velocidade que eles esperam? Então, entenda principalmente o que o usuário final do seu processo espera e em que tempo ele espera, para que você possa automatizar de forma focada nele. Então, são os 8 passos principais que a gente tem aí, que a gente espera que funcione como um guia para o dia a dia. E aí, o que a gente espera é automação de ponta a ponta, como está aí no robô. Espero que vocês estejam vendo. A gente chegou aí no robô, numa automação de altíssimo nível, um exemplo aí, com uma efetividade de 100%. Então, efetivamente, o que a gente espera é que os nossos robôs, ao longo do tempo, na jornada de transformação digital, eles possam ser uma estratégia que colabore aí do RPA para automatizar processo para uma transformação digital do seu negócio,
que levem aí da automação de processo para uma transformação do negócio enquanto resultados que ele gera, e sair da construção do robô para programa efetivo de automação, e eu conseguir olhar a automação dentro do meu negócio como um todo. E aí o que você espera aí? Por que você faria isso? Né? Para ganhar aquela resiliência que a gente falou, para adaptar em tempo hábil as mudanças que o mercado exige para manter o meu negócio competitivo e para aprimorar constantemente os seus processos. Então, o robô que você implementa hoje automatizou um primeiro processo, você pode ir melhorando, você pode ir agregando funcionalidades, você pode fazê-lo executar sempre melhor. E aí você vai ter a transformação dos negócios, o suporte de uma força de trabalho virtual. Então, a gente chega naquele objetivo que eu tracei lá no início da apresentação, quando eu falei lá da linha de montagem do Fusca, do Chevette. Na verdade, eu estou falando principalmente em suportar uma transformação com uma força de trabalho virtual, que é o que as fábricas usam hoje, os robôs. E aí você vai ter funcionários livres das tarefas repetitivas, o que vai torná-los mais felizes, mais produtivos e vai liberá-los, ou vai liberar tempo para que eles efetivamente possam ser mais criativos e você possa inovar no seu negócio. Esse conjunto de coisas que eu mostrei aqui como um objetivo de longo prazo, que é a automação de ponta a ponta, vão levar você para um conceito que as empresas ou o pessoal de TI tem chamado aí de hiperautomação, quando você tem automação no nível máximo e você tem efetivamente lá um robô para cada pessoa, e você tem a pessoa trabalhando só as funções de análise e criação, e tem o robô para executar as tarefas repetitivas. Esses robôs, como eu falei anteriormente, eles podem ser assistidos quando você tem alguma interação manual, ele pode ser totalmente automatizado quando efetivamente você não tem ninguém trabalhando. Fazendo um exemplo, um paralelo lá com a linha de montagem, são o não assistido equivale àquelas linhas de montagem que as empresas chamam de linhas escuras, ou linhas com a luz apagada, aquela linha que efetivamente você não tem ninguém trabalhando. Bom, então aqui é mostrar um pouquinho a cenourinha do que pode ser o seu futuro, do que você tem lá na frente. Uma automação efetiva de ponta a ponta e você tem efetivamente a hiperautomação. Em termos de metodologia, a grande maioria das empresas tem aplicado metodologias ágeis para trabalhar a implementação de robôs. Essas metodologias ágeis aí a gente chama aqui de um fluxo contínuo, então ele é repetitivo. Você tem uma fase de entendimento, a gente gasta muito tempo até essa fase de decidir, para quando você partir para implementar, efetivamente você ter o processo bem definido e efetivamente um processo que vai ser um sucesso de implementação. Então o entendimento dos processos, a definição usando aquela árvore que eu mostrei lá atrás de decisão para elencar quais vão ser ou não automatizados, tentar buscar lá uma melhoria do seu processo para que você não automatize alguma coisa que não funcione bem, mas automatize aquilo que efetivamente o seu negócio precisa. Então, desenhe não aquilo que você viu no Exist, mas aquilo que prepare o to be para ser automatizado. Decidir a forma como você vai fazer a sua automação. Então, eu posso usar um RPA assistido, um não assistido, eu posso fazer, não, isso aqui não é coisa para um RPA, isso aqui efetivamente é um processo para fazer para uma API, um web service. Então, você vai ter esse momento de decisão para como implementar, partir para a implementação efetivamente, que é a construção e teste do seu robô, a validação e o treinamento, se você precisar dele, e, por último, monitorar a sua execução. Então, aí entra muito TI, o robô precisa ser acompanhado, precisa garantir que ele esteja executando de forma correta, que ele esteja gerando os resultados corretos e sempre olhando para as possibilidades de melhoria que te leva de novo para o início do processo e um novo fluxo.
Eu estou passando rapidamente, porque a gente está com o horário já avançado, mas efetivamente existe um paper específico sobre metodologia para implementação, onde eu discuto cada uma dessas bolinhas no detalhe. Bom, como a gente pode ajudar vocês? Então, como eu falei, as estratégias que uma empresa pode adotar para implementar RPA variam muito. Eu posso ter uma estratégia 100% centralizada, onde o RPA é mais uma alternativa para a minha equipe de TI. Eu posso ter o RPA sendo a ferramenta de usuário final, onde eu vou buscar aquele usuário mais afeto à tecnologia dentro dos departamentos e vou treiná-lo para que ele desenvolva os robôs. Em termos de apoio, como é que a gente pode trabalhar? Então, eu posso trabalhar na MBRTI como uma sua fábrica de RPA. O que a fábrica de RPA faz? A fábrica de RPA, você pode ter um contrato de horas ou de volume de trabalho a ser executado, onde mensalmente você pode demandar para mim a construção de robôs que chegaram nessa fase aqui de implementação, onde você já idealizou, você já decidiu que vai ser por RPA, e você me manda a especificação para fazer a construção. Eu faço a construção, testo e entrego no teu ambiente para o seu usuário validar e colocar em produção. Eu posso ter uma contratação por demanda, então você pode contratar robô para mim, sob demanda especificamente. Você pode especificar no seu ambiente e mandar para mim. Eu posso ter a minha fábrica sendo um complemento da sua fábrica interna. Então, eventualmente, a tua TI criou um grupo de desenvolvedores para trabalhar esse RPA internamente, fazer a construção internamente, mas num determinado momento você tem uma demanda de muito mais robôs do que aquela equipe interna pode fazer. Você passa para a minha fábrica, para a equipe externa, nós construímos e te entregamos esse conteúdo pronto. E eu posso te entregar componentes pré-construídos. Então, eu tenho robôs que eu já construí para outros clientes que eu posso adaptar no seu ambiente. Então, eu preciso aqui de entrada de nota fiscal no meu Oracle. Eu tenho uma ferramenta para isso. Eu preciso aqui uma checagem de pedido contra a nota fiscal no SAP. Aí eu já tenho a ferramenta pronta para isso, eu vou só ajustar para o seu processo de negócio. E com isso, eu ganho tempo e reduzo o custo da implementação de um robô para você. Então, você pode reutilizar esses componentes. Então, esse é um conceito de fábrica que significa você já trabalhou interno na especificação e você está me usando para fazer a construção, quer seja com o iPad, quer seja com Anywhere ou outras ferramentas aí para você. Um outro serviço que a gente fornece é a sustentação do RPA, que visa lá a continuidade do negócio. Então, apoiar a tua equipe de TI na governança dos robôs, para que eu possa lá estar monitorando, entendendo os logs, avaliando se ele está dando erro ou não, e fazendo melhorias que sejam necessárias no seu robô, para que você tenha efetivamente a sua força virtual, a tua equipe virtual, trabalhando com 100% de produtividade. Então, a gente tem várias atividades que a gente poderia fazer de sustentação do RPA, manutenção corretiva e evolutiva nas regras de negócio, enfim, tudo aquilo que envolve melhoria do seu robô. E, por último, a gente pode fazer serviços de consultoria. Então, diferente do serviço de fábrica, onde eu vou atuar só na construção, eu vou atuar com serviços especializados em construção de RPA desde a fase inicial do processo, ajudando a fazer o entendimento dos robôs, ajudando a fazer a definição, aplicando aquela árvore de decisão junto com a sua equipe, para que você possa fazer um trabalho de análise antes da construção. Então, eu tenho lá a metodologia ágil para aplicação, aplicado à construção dos robôs, o suporte à plataforma RPA, qual seja o seu fornecedor, e análise dos processos de automação. E a gente tem apoiado também uma iniciativa que é a criação do centro de excelência dentro da sua empresa. Então, como eu falei, muitas áreas de TI têm pensado em criar um centro de especialização interno dentro da TI para suportar
as áreas de negócio que vão desenvolver os robôs. Então, é o pessoal que vai dar o treinamento, é o pessoal que vai fazer a mentoria das equipes das áreas, é o pessoal que vai ajudar a fazer o teste e vai fazer a validação final para colocar o robô em produção, é o que vai fazer a checagem de segurança, é o que vai disseminar o conhecimento dentro da tua organização. Então, criar um centro de excelência em RPA dentro da sua empresa para aplicar isso e alavancar as iniciativas de RPA como um todo. Então, essa é uma outra coisa que a gente tem feito. Às vezes, a gente coloca algum funcionário nosso junto com a equipe da empresa para capacitá-lo e replicar isso em escala e até que isso se opere sozinho. Então, são diferentes trabalhos de consultoria em RPA que a gente pode oferecer. Basicamente, focado nesses 3 grandes tópicos. Se a gente olhar aqui, a fábrica está muito concentrado no implementar e no validar. A parte de sustentação do RPA está muito focada no monitorar e melhorar. E a parte de consultoria está muito focada aqui em entender, definir, idealizar e decidir. Então, basicamente, a gente suporta todo o processo de ponta a ponta com essas ofertas e a gente está à disposição para conversar com cada um de vocês que tenham uma demanda para construir aí uma proposta de serviços adequada. Então, basicamente, nós vamos trabalhar com RPA, construção dos robôs, a gente utiliza o OCR nas nossas soluções, a gente dá treinamentos para as equipes internas de vocês, a gente tem uma equipe para mapeamento de negócios, que é muito importante, a gente usa uma ferramenta lá para gestão de conteúdo ou gestão eletrônica de documentos, que está muito associada à execução desses processos dentro de RPA. E, por fim, a gente tem lá ferramentas de BI e Analytics para que você possa monitorar essa execução desses robôs e construir painéis para que você acompanhe a execução propriamente dita. Em termos de áreas de aplicação, a gente tem aí casos de aplicação em bancos, seguros, varejo, laboratórios, em diferentes indústrias aí que a gente já aplicou de alguma forma RPA. E aí eu queria trazer um case de sucesso para vocês de uma empresa que automatizou aquele processo que eu dei como exemplo, de notas fiscais e faturas. Ele tinha um desafio muito grande. A empresa estava num processo de crescimento significativo e se ele fosse crescer o back-office na mesma proporção em que ele estava crescendo os negócios, ele precisaria ter um volume muito grande de pessoas, um exército de pessoas na área de back-office. Então lá ele trabalha com aproximadamente 80 fornecedores, cerca de 2.600 notas fiscais por mês e de mais cerca de 4.500 pagamentos por mês, e ainda crescendo. Então ele precisava automatizar esse processo para reduzir significativamente o volume de pessoas. Na verdade, ele precisa liberar as pessoas para outras atividades e para suportar o crescimento de negócio. Então a gente conseguiu uma redução de cerca de 90% nas tarefas manuais, com a utilização dos robôs, a realocação de 12 colaboradores que a gente tinha atuando nesse trabalho repetitivo, e aí eu consegui realocar essas pessoas para as outras atividades de negócio para suportar o crescimento, com mais agilidade e reduzindo o tempo para pagamento. Na verdade, o grande benefício que o CFO da empresa enxergou foi ter uma previsibilidade maior. No momento que eu estou com os dados lançados no sistema o mais cedo possível, eu consigo fazer as minhas previsões de caixa com muito mais assertividade e muito mais cedo, o que me dá mais espaço para trabalhar na parte financeira. Então a gente conseguiu automatizar todo o processo, desde o recebimento dos documentos, quer seja documentos isolados ou documentos em lotes, o processamento disso com o OCR dos documentos e a captura das informações, a conferência cruzando as informações capturadas do que chegou com aquilo que tinha sido lançado no RP e a validação dessas informações, e o lançamento do contas a pagar propriamente dito, até a baixa do pagamento no RP, posteriormente ao pagamento pelo banco. Então, a gente fez uma integração de ponta a ponta do processo, usando diversas tecnologias que a gente tinha em interações.
para reduzir e liberar a equipe para atuar em outras atividades e poder crescer sem ter que crescer a equipe. Então, esse é um exemplo de aplicação que a gente queria mostrar para vocês. Com isso, eu fechei aqui a apresentação. Eu vou abrir aí para perguntas no chat e eu vou deixar aqui o contato do Alexzinho, que está acompanhando a gente aqui junto com o Marcos no webinar. E ele fica como contato para vocês, para qualquer dúvida, esclarecimento que vocês queiram ter e eventualmente discutir uma questão interna de vocês, quer seja para montar estratégia, quer seja para apoiá-los na execução da estratégia do dia a dia do RPA.